neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo-se eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra no Egito. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, houve solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor no jardim.
Ouvintes, o que realmente capacita um condutor de um veículo, condutor de um avião, um veículo qualquer, de um ônibus, de um carro mesmo particular, é a posição de quem vai dirigir aquele carro, de quem vai dirigir aquele veículo. Portanto, de início, nós constatamos que a posição determina o nosso destino. Na série Adoção, o profeta de Deus, o Espírito Santo, através dele, trabalha para levar a igreja a um posicionamento. Posicionar na palavra. Posicionar significa estar enquadrado, principalmente para aqueles que ministram a palavra. Estar enquadrado devidamente nesta palavra. Isto quer dizer, assentado com postura, de uma maneira correta, cinto de segurança e tudo de acordo com as normas gerais de um condutor. Se o condutor não se posiciona de uma forma correta, logicamente todos os passageiros estarão correndo risco a sofrerem uma consequência fatal por inércia daquele condutor. Dirigindo, conversando, tendo a sua atenção para os lados, ouvindo coisas que não são próprias para o que ele está fazendo, que não traz nenhuma edificação para o que ele está fazendo. E esse é o grande mal que afronta e que tem corroído grande parte dos condutores espirituais. Por quê? Desviam a atenção para ouvirem coisas que definitivamente não contribuem com a sua vida espiritual em particular e, consequentemente, para com aqueles que são conduzidos por ele. Então, posicionar na palavra é um termo usado pelo profeta na mensagem mais sobressalente dele depois dos selos, que é o sinal. Ele diz que esse posicionamento na palavra é, sem dúvida, a coisa principal. Veja só, é a coisa principal. Se você, em casa, não está posicionado na sua posição de um pai de família, de uma mãe de família, e mesmo de filho, o que vai acontecer? Vai haver desastre nessa família, nessa casa. A mesma coisa é a igreja. Então a coisa principal é posicionar na palavra. Dar o nosso tempo exatamente para a palavra do Senhor. Dar o nosso tempo exatamente para a palavra do Senhor. Por isso nós devemos estar agradecidos, exuberantes,
felizes quando temos uma oportunidade de nos reunirmos com as pessoas em um culto. E qual é a finalidade de nos reunirmos em um culto? Não é outra, não pode ser outra. O que se espera ouvir sair de um púlpito? Tendo sacrifícios para ir a um culto, às vezes muitos sacrificam e todos, por que não dizer? Empregam tempo, finanças e outras dificuldades para ouvir o quê? Para ouvir um homem que está ouvindo coisas que ele não deveria estar ouvindo? Para ouvir um homem que não está posicionado na palavra? Que tal você num ônibus, vendo lá o condutor conversando com um cidadão, distraído, dirigindo numa rodovia? Isso, na verdade, nos traz uma segurança muito profunda, porque é para isso que temos a mensagem. Neste posicionamento da palavra, nós começamos das crianças. Você vê que o verdadeiro posicionamento na palavra não batiza criancinha inocente. Não faz isto, porque não é bíblico. Mas uma coisa acontece. Existe um relacionamento desse posicionamento com as crianças inocentes. Elas ainda não pecaram. São jovens demais, são novinhas. Não respondem por atos alguns. Se morrerem, vão ao céu. Então, o que se deve fazer com a criancinha inocente é dedicá-la ao Senhor. Quando você dedica a sua casa ao Senhor, você está dizendo, aqui não vai entrar palavrões, nudismo e outras coisas. Esta casa é dedicada ao Senhor. Não precisa pôr uma placa ali para dizer, essa casa é reservada para Deus. Não. Isso pode não passar de formalidade. Às vezes a casa é dedicada, mas a língua não é. A conduta não é dedicada a Deus. Então a casa não está sendo dedicada ao Senhor. Quando você dedica uma criança ao Senhor, você está correto. Os pais estão corretos. Eles recebem a oração também. Como o profeta orou, abençoa o pai e a mãe, e que possam ter uma vida longa e feliz, para verem seus filhos a serviço de Deus. Agora, uma vez que estamos pensando em posicionamento na palavra, nós temos de pensar nesses detalhes. Como disse, começando da tenra criancinha. Essa dedicação implica até mesmo em um voto de criá-la no caminho do Senhor. Agora, começou bem, não resta dúvida, mas ela vai ter que ver o sinal dentro de casa. Nós acabamos de ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, verso 11 ao verso 13. Você viu uma hora que se Deus descesse numa casa, significava era morte? Aqui, no versículo 13 de Êxodo 12, afirma, e aquele sangue vos será por sinal
nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Qualquer israelita não diria: "Oh, desce aqui, anjo do Senhor. Não passe por cima de minha casa." Você pode ir longe com isso. O anjo do Senhor, mas é um anjo de morte. É um anjo de maledicência, de espada, de matança, de difamação, de coisas baixas, medíocres, e que mais sujam as mentes do que as limpa. É claro, aquilo que suja não limpa. Você diz: "Oh, venha cá", e começa a convidar para ir na sua igreja, no seu telefone, mas ali se tratava realmente de Deus, do anjo de Deus mesmo, e a vantagem era ele não entrar, porque se entrasse haveria morte. Que o Senhor passasse por cima realmente. Por quê? Porque a vida de Deus, a vida do Cordeiro, da intercessão, estava tipificada ali, através do substituto, que era o sangue do Cordeiro. Há muita gente que fica buscando coisas externas. Busca daqui, busca dacolá, e curiosidade daqui, e curiosidade dali. E tem que buscar do outro lado da terra, e sempre está buscando alguma coisa diferente. Mas o sinal não tinha diferença. O sangue não podia ter diferença. Se houvesse uma casa que tivesse passado sangue de galinha, de porco, ou de outro animal qualquer, ora, você sabe, o sangue tem a mesma cor em todo o universo. Répteis, animais selvagens, homens de todas as cores, pobres e ricos. Sangue é sangue. Sangue é vermelho. Mas ali o sangue era igual não somente em cor, era igual em origem, era igual na fonte de onde veio. Era a mesma espécie de animal. Assim, ali estava a vida. Ali estava o que eles necessitavam naquele momento. Então eles não tinham que ficar buscando. Deixa passar por cima. Deixa matar lá na frente. Deixa ele destruir lá na frente. Dividir, faccionar lá na frente. Quantos pastores trazem o espírito de divisão para dentro da sua própria igreja? Uma verdadeira desordem. Eu passarei pela terra do Egito. E é para matar, é para trazer praga. Mas você vai ver que a única sentença, a única praga que foi realmente defendida, que afetaria Israel se não fosse obediência, foi essa. Foi a do sangue nos umbrais. E isso o acompanharia por todo o deserto, por toda a vida. Até para nós, até chegar a nós. Quando o real viesse, o real daquele substituto, as demais pragas, Israel não tinha nada que se defender delas. Elas não os afetavam. Me refiro aos israelitas. Elas não os afetavam. Eles não tinham que passar um sangue, fazer qualquer coisa para não ser atingidos por rãs e por outras pragas. Mas essa tinha que ter. Essa tem que ter. Essas pragas que estão assolando o mundo, assolando a igreja.
Agora, só através de uma palavrinha na linguagem do profeta, de 5 letras apenas. Que palavra? Sinal. 5 letras apenas. S-I-N-A-L. Aí que está a coisa. Nisso aí está tudo que você tem para a sua defesa. Tudo que você tem para não ter a arca da aliança dentro de sua casa para destruição. Quando os filisteus pegaram a arca, que significava a presença de Deus, que significava prosperidade, o que aconteceu lá? É igual a pessoa quando toma um remédio para dormir e dá efeito contrário. A arca deu efeito contrário lá. Às vezes a palavra dá efeito contrário em determinadas vidas, em determinadas casas, em determinadas igrejas. Mas aqui está. O sangue vos será por sinal. Por isso que ela é a mais sobressalente mensagem do profeta desta era, depois dos selos. E ele então prega a mensagem, o sinal, dizendo assim: e nós queremos usar a palavra sinal. Aleluia! E devemos nos aproximar disso reverentemente. E ele afirma: sei que é difícil, mas é tudo que você tem. Para os israelitas seria difícil ter uma ovelha, um cordeiro sem mácula, sacrificá-lo. Quem sabe alguém teve que lutar para isso, vender suas coisinhas, depressa trocar. Mas o sacrifício não impediu, como também não tem impedido a você, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou. Amém. Porque estou orando.
Música